Liebe Geschwister im Herrn, Amados irmãos no Senhor, zur heutigen besonderen Andacht aus para o culto especial a partir de Zurique hoje, nós saudamos a todos vocês que vieram e também todos que mundialmente estão conectados no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. wie schnell doch die Zeit vergeht. Como o tempo voa rápido, a vinda do Senhor está muito, muito próxima. Bereits vor einem Jahr, Já há um ano atrás, o nosso amado irmão partiu para a glória. Eu não sei como se passa com vocês, mas eu ainda sinto muita falta dele. No entanto, o Todo-Poderoso não nos deixou órfãos. der Tisch A mesa do Senhor ainda está ricamente posta, como antes. wir sind dem Herrn Nós somos innig dankbar, profundamente gratos ao Senhor pelo fato de a mensagem da hora ainda estar sendo passada em todo o mundo. Nós cremos que o ministério profético do irmão Branham e a mensagem do tempo do fim, sowie der assim gewaltige como o poderoso ministério do irmão Frank, direktes Reden são um direto falar do Senhor ao seu povo dieser Zeit. nesse tempo. Es gefällt dem Feind Não agrada o inimigo de forma nenhuma die Blut que a multidão comprada, a multidão dos vencedores, Zubereitung und Versiegelung comprada pelo sangue, jeden Samstag agora a todos os sábados, domingos e quartas-feiras, heiliges Wort der Stunde ouvem weltweit a palavra da hora juntos, mundialmente. Jesus Christus. O Senhor Jesus Cristo ainda é o mesmo. Hat Ele não cessou de operar, wird pois agora Ele, nesses últimos dias, levará a sua obra à conclusão, assim como Ele prometeu. vor dem Gebet Antes da oração, gostaria de ler uma palavra de Mateus 24. Matthäus Mateus 24, ich lese eu leio Vers versículo 14. und diese E esta Botschaft mensagem de salvação do reino wird será pregada em todo o mundo allen Völkern como testemunho a todas as nações. E então, und dann então, am Ende der no fim do tempo da graça, wird virá Ende o kommen. fim. Diese Verheißung Essa promessa ist vor foi unseren cumprida Augen diante de nossos olhos. Erfüllung gegangen. Ein zweites Wort Eu gostaria de ler uma segunda palavra de 2 Coríntios, Kapitel 6. capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Ich lese Eu leio os versículos 14 bis 18. a 18. Gebt euch Não vos prendais a um jugo Ungläubigen an einem desigual com os incrédulos, Joch zu ziehen. Denn pois was haben que Gerechtigkeit comunhão tem a justiça und Gesetzlosigkeit com a injustiça? miteinander gemein? Oder was Ou hat das que Licht? comunhão tem a luz com as trevas? Wie stimmt Christus Que harmonia há entre Cristo e Belial? oder Ou welche que parte tem besteht o zwischen crente einem com Gläubigen o incrédulo? und einem Ungläubigen? Wie E que consenso tem o santuário de Deus den Götzen? com ídolos? Wir sind ja doch Pois der nós Tempel somos des santuário lebendigen Gottes. do Deus vivo, Wie Gott como gesagt Deus hat, disse: ich werde neles unter ihnen habitarei wohnen und wandern, e entre eles andarei, will e eu ihr serei Gott sein, o seu Deus, und sie e sollen eles serão mein o Volk meu sein. povo. Darum Pelo que steht aus saí ihrer vós Mitte do hinweg meio deles und sondert e euch separai-vos, ab, gebietet der Herr. diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, So will e eu vos receberei. und ich will
E vos serei pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como é maravilhoso que, desde antes da fundação do mundo, podemos ser propriedade especial de Deus e Ele nos chama de seus filhos e filhas. Nós queremos orar. Misericordioso Pai Celestial, de todo o coração te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Senhor, nós te agradecemos sinceramente por termos podemos vivenciar graça e perdão. Nós te agradecemos por tu nos ter chamado e separado e por podermos agora, nesse último tempo, com a tua ajuda, vivenciar nossa preparação para a glorificação do teu nome. Amado Senhor, nós agora não queremos ficar parados. Nós queremos alcançar o alvo, pois queremos passar contigo e uns com os outros a eternidade. Senhor, tenha misericórdia de nós. Venha tu, com todos nós, ao teu direito hoje. Conduza-nos e guia-nos com o teu Espírito Santo e mostra-nos o caminho que temos que seguir para que o teu comprazer possa repousar sobre nós. Deixa hoje o teu Espírito Santo vir sobre todos nós e conceda graça para que no nosso meio somente sejam encontrados somente santos e amados. Revele o teu braço forte e confirme a tua palavra como verdadeira. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui novamente para adorar. Nós já ouvimos uma palavra maravilhosa. O mais belo é que tudo é verdade e que o Senhor ainda é o mesmo hoje. E quando chegar o momento do seu retorno, quando soar a trombeta de Deus e ressoar a voz do arcanjo, então os mortos em Cristo ressuscitarão. Não apenas um, como Lázaro aqui, mas todos os que foram para o lar na fé, de ter parte na primeira ressurreição. Essa fé foi necessária antes para depois poder ser confirmada. Simplesmente acontece de acordo com a nossa fé. Hoje eu tenho saudações para serem passadas no domingo em Zurique. Especialmente de você, irmão Russo, eu saudei porque você me comissionou para fazê-lo e naturalmente também de todos. Depois ainda vieram vários irmãos e mencionaram especialmente você e pediram que eu devesse saudá-lo e também toda a congregação. Nós estamos intimamente ligados no amor de Deus e por isso somos felizes e gratos. Quando olhamos para fora, então percebemos que também lá a palavra de Deus se confirma. O Senhor disse: de agora em diante haverá semeadura e colheita, geada e calor, verão e inverno. E assim é. Tudo está ordenado, é ordenado por Deus. E nós somos felizes por podermos ver a ordem divina a cada passo. O que está fora de ordem tem que ser trazido de volta a ela. E será também.
E como nós lemos, toda a criação anseia pela restauração de todas as coisas. A criação geme para que a ordem divina original seja restaurada, e isso acontecerá tão certo quanto Deus o disse. Há pessoas que não conseguem compreender a desordem, especialmente eu mencionei isso em algum lugar. Quando encontramos judeus, seja em voos ou de maneira especial, dificilmente é um povo que reaja tão amargamente a Deus como os judeus. Quase nenhum outro povo, a menos que sejam ateus declarados ou comunistas. Mas quem hoje quiser falar com um judeu sobre Deus, especialmente como alemão, ele terá que suportar certas perguntas. A primeira pergunta: onde estava Deus? Onde estava Deus? Quando todos os nossos irmãos e irmãs, quando filhos e mães e pais foram colocados nas câmaras de gás. Onde estava Deus? Onde estava Deus quando isso? Onde estava Deus? Onde estava Deus? Assim é perguntado. Então, ficamos surpresos ao ver que eles sequer têm a possibilidade de crer em um Deus pessoal. Existe um poder superior, mas Deus, quem é Deus? Um Deus pessoal? Eles não sabem. Nós sabemos. E também sabemos por que todas essas coisas vieram. Deus havia predito isso. Se não andardes nos meus caminhos e não obedecerdes aos meus estatutos e mandamentos, mas andarem nos caminhos das nações gentias, então eu vos espalharei entre todas as nações, e somente um pequeno remanescente restará. Deus o disse. Talvez esteja em Oséias, onde ele disse: eu vos escolhi dentre todas as nações para serem minha propriedade. Portanto, eu visitarei todos os vossos pecados sobre vós. Todos os outros não tinham lei. Portanto, eles não tinham uma transgressão. Deus não podia sequer chamá-los a prestar contas, mas o seu povo tinha a lei, os regulamentos, as ordenanças, e eles as transgrediram. E toda lei exige uma penalidade se for violada, transgredida. E assim, do ponto de vista de Deus, tudo é realmente justo e tudo está certo. Somente o ser humano está cegado e não o vê. Com Deus, tudo está sempre certo. E se estivesse certo conosco, então não haveria nenhum ponto sobre o qual teríamos que reclamar. O lamento, você sabe, eu estou sorrindo um pouco agora, mas isso está realmente, literalmente escrito. Quem quiser lamentar-se, se lamente sobre os seus próprios pecados. Não sobre as circunstâncias, não sobre outros, mas de fato sobre os seus próprios pecados. E muito poucos somente fazem isso. Eles ficam batendo ao redor e procuram a culpa nos outros. E se não encontram, então ficam mais ainda bravos e mais desagradáveis. Mas também por isso somos gratos a Deus por Ele nos ter concedido a graça de não buscar nos outros, mas de irmos conosco mesmo ao juízo, de acordo com a palavra das Escrituras. Aquele que julga a si mesmo não será mais julgado, mas aquele que julga o outro, ele será julgado com a mesma medida com que ele julgou. Sim, e então? Portanto, nós temos a opção. Quem se julga a si mesmo é livre para sempre. Ele não será mais julgado. Aqueles que julgam a outros, então, receberão o julgamento que eles mesmos expressaram. O que nós queremos? Onde queremos estar naquele dia? Ou como queremos estar naquele dia? Eu creio que é melhor que nós nos coloquemos do lado certo, ou seja, do lado de Deus. Que nós julguemos a nós mesmos e nos
permitamos ser julgados por aquele que prova corações e rins, que vê tudo, que sabe tudo, que entende tudo. E desde que Deus tornou ser humano, Ele nos entende ainda melhor. Antes, no corpo espiritual, isso não era assim tão possível. Mas, depois que o nosso Senhor entrou em um corpo de carne e foi encontrado como ser humano nascido e sentiu como nós sentimos, chorou, como acabamos de ler juntamente, como nós choraríamos. Ele sentiu como um ser humano. Deus não pode chorar. Deus é espírito. Deus pode enxugar nossas lágrimas. Isso Ele o fará, pois assim está escrito. Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Bem, o irmão Rus disse que teríamos uma hora de estudo bíblico, então teríamos que continuar com 1 Tessalonicenses 5. Na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, está: mas quanto ao tempo e à hora, porém, irmãos, não necessitais de instruções escritas. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão na noite. Quando disserem, agora a paz e segurança, então a destruição os alcançará repentinamente, como as dores de parto alcançam uma mulher grávida, e eles certamente não escaparão. Vamos ficar parados por um momento. Falamos e escrevemos muito sobre o dia do Senhor, um tema conhecido no nosso meio, e na última brochura também mencionei brevemente o desenvolvimento na Europa Oriental e Ocidental, de acordo com o que extraí da palavra e das pregações do irmão Branham. Vocês sabem o que ele diz sobre a Rússia como uma ferramenta nas mãos de Deus, mas o que tem que vir primeiro, e nós percebemos que como tudo também está mudando lá, o que parecia impossível há 3 anos atrás. O tempo simplesmente chegou para isso. Eu ontem ouvi o seu discurso e ele disse: o tempo em que o partido governava o povo acabou. Chegou a hora em que o povo governa o partido. É uma mudança radical que está ocorrendo em todo o país. E eu vejo isso, seja na União Soviética, seja na China, em todos os lugares. Uma mudança, são todas preparações para a rodada final da proclamação do Evangelho, onde nada mais pode ser colocado no caminho. Que as coisas hoje pareçam para nós ainda completamente confusas. Talvez nós coloquemos as mãos na cabeça e perguntemos como deve isso tudo ser ordenado. Uma coisa nós podemos crer com certeza, que em meio a toda a confusão, Deus está abrindo um caminho para o seu povo. Estou pensando aqui no primeiro-ministro da Índia, Rajiv Gandhi, que se casou com uma arquicatólica como primeiro presidente indiano sequer a fazer isso. Que esse homem toma a decisão de enviar seu filho e sua filha, ainda muito jovens, com 13, 15 anos, para Moscou, para que possam lá estudar
escola católica romana, administrada pelo Estado espanhol. Todas as misturas, o que o profeta Daniel escreveu, por casar-se, vocês todos leram? Vemos as coisas como se cruzam de um lado para o outro, por povos, ligações aqui, conexões ali. A Espanha recebe a permissão para ter lá uma grande escola e o homem aqui busca aqui uma arquicatólica. Ele, como membro do hinduísmo, uma das maiores religiões do mundo, certamente em segundo lugar, talvez até em primeiro lugar, eu não sei exatamente. Afinal de contas, cerca de 750 milhões, isso é um número grande, é uma massa grande. E, no entanto, vemos como todas as conexões são feitas. As religiões e suas cercas são sendo derrubadas e superadas. Um fala de fé, o outro também, mas ambos creem em algo completamente diferente. Cada um fala assim aos seus e falam de crentes. Quando o Comene fala, ele fala para os crentes. Quando o Papa fala, ele fala para os crentes ou fiéis. Todos falam a fiéis ou crentes. Tudo está embaçado, ninguém sabe como deve seguir. Nós, como filhos de Deus, observamos as coisas, vemos como a Escritura se cumpre e vemos ainda que Deus está construindo uma plataforma para a rodada final, dando uma oportunidade e preparando as coisas que devem acontecer. Mas vamos chegar aqui ao nosso tema, ao nosso texto. Não necessitais de ensinamento escrito, isso é algo que nós precisamos enfatizar. Todos aqueles em nossa geração que se separaram e querem dar ensinamentos escritos sobre o dia do Senhor, sobre a vinda do Senhor, sobre tudo, eles já estão fora. Em função dessa declaração da Escritura, estão fora da vontade de Deus. Sobre isso, ninguém escreveu nada. E se vocês olharem nos selos, lá o irmão Branham diz, sobre os primeiros 6 selos, o Senhor falou. Então, de Mateus, ele fez as comparações e disse, quando se trata do 7º selo, ele ficou em silêncio. Esse é o grande mistério. E diz respeito ao retorno de Jesus Cristo, que nem mesmo o Filho sabia. Vocês perceberam? Vocês todos leram? Hoje todos escrevem, todos eles sabem. E o nosso Salvador, em forma humana, como Filho do Homem, ele mesmo diz, o Filho do Homem não sabe, só o Pai sabe. Hoje eles querem saber que foi o dia 28 de fevereiro. Bem, eu só me pergunto por que eles ainda leem os 7 selos. Se o Senhor veio e tudo já terminou, o trono da graça está vazio e não resta mais nada. Se não resta mais nada, então podemos ir para casa? Não. Deixemos a palavra de Deus assim como ela é e vamos agradecer a Ele por estar escrito. E vamos agradecer-lhe por termos uma ligação para com a palavra de Deus. Eu não sei se mencionei na última pregação, mas é uma pregação intitulada Cisternas Quebradas. Lá o irmão Branham diz, somente o verdadeiro nascido de novo, aquele que nasceu de novo pelo Espírito, terá a ligação, o acesso à palavra de Deus. A palavra veio do Espírito e só se ligará com o Espírito de Deus. E se nós temos o Espírito de Deus, então reconhecemos que suas palavras são Espírito e vida e que elas nos são anunciadas. Bem, vocês sabem, pouco antes da eleição nós estamos aqui em nosso país. Também isso deve ser dito uma vez. Nós temos responsabilidade junta, oramos pelo governo. Foi a primeira vez que eu coloquei minha mão sobre a Bíblia e disse, Senhor, eu sou um cidadão de um país, sou corresponsável, ajude, abençoe, deixe mais uma vez tudo correr bem. E nós somos
gratos a Deus em todas as situações, da maneira como as coisas aconteceram. Se estamos satisfeitos em geral, seja colocado aí, mas nós recebemos da mão do Senhor, assim como é. E Deus certamente não comete erros, também nisto não. Está escrito ainda, Ele dirige os corações como rios de água, Ele coloca reis, Ele depõe reis. Portanto, que a sua vontade seja feita em tudo. Algumas coisas que não nos agradam podem, no entanto, estar na vontade de Deus, quer entendamos ou não. Lá há um faraó que não conhecia José, o Senhor endurece o seu coração para que o nome do Senhor seja engrandecido e Deus mostre o seu poder. Finalmente, ninguém é o conselheiro secreto de Deus e ninguém pode lhe dizer o que ele deve fazer. Sobre pensamento, paz e segurança, também já falamos o suficiente. Vamos continuar com o versículo 4. Mas vós, amados irmãos, não viveis nas trevas, para que o dia do Senhor não vos surpreenda como ladrão. Isso é muito, muito importante. Nós enfatizamos esse versículo muitas vezes. Está escrito, ao anoitecer haverá luz. Então está escrito, à meia-noite haverá uma gritaria. Eis que o noivo está chegando. A luz da noite veio ao anoitecer, no momento certo, para iluminar o nosso caminho até a meia-noite, para que não andemos em trevas, mas que tenhamos a luz da vida. A luz não deve vir ao meio-dia, deve vir à noite. A luz ao anoitecer, para que possamos ver onde estamos indo. Também isso é graça e fidelidade. No versículo 5 está, pois todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nada temos a ver com a noite ou com as trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Como é maravilhoso viver na expectativa do retorno do Senhor. E mesmo assim, como provavelmente dissemos na última quarta-feira à noite, permanecer sóbrios, permanecer claros, planejar como se tivéssemos toda a nossa vida pela nossa frente e ainda assim cumprir essa exigência, sede sóbrios, sede vigilantes. Muito importante para os nossos dias. Continuando, versículo 7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Mas nós, que pertencemos ao dia, permaneçamos sóbrios, revestidos da armadura da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Também isso faz parte. Uma certa quantidade de equipamentos, de alguma forma, eu disse uma vez, não posso dizer aqui, mas disse que nosso Sr. Rao, por ter desejado tudo, ele deixou todas as armas de lado e não atacou uma única vez. E como espectador, isso é um pouco triste, porque havia lá um número grande de armas lá, de suas próprias armas, para que os outros sejam batidos com isso. Mas aqui nos é dito que nós devemos nos revestir da armadura da fé e que devemos ter amor e o capacete da salvação, o capacete da esperança de salvação. As armas não estão aí para serem colocadas no chão, mas para que serem usadas na luta. As melhores e as mais novas armas não ajudam nada se não as usarmos. O ruim é, desculpe o comentário, quando alguém fala sobre paz e depois fornece armas para uma zona de guerra. Mas também essas não são nossas coisas. Deus deixa tudo passar ao lado de si e as pessoas tomam decisões nas quais elas mesmas talvez possam se arrepender depois. Também, ele disse isso hoje, foi um erro de julgamento que ele fez.
me chamou a atenção que Basra, que agora está sendo combatida, em alemão significa paraíso. Literalmente significa paraíso. Basra, e se vocês observarem, é exatamente lá onde ficava o Jardim do Éden. Justamente, sim, os rios, tudo, vocês podem pesquisar. Basra significa, em alemão, ou português, no caso, paraíso. E isso é exatamente a área onde ficava o Jardim do Éden. Vocês podem ler sobre isso no livro de Moisés com os rios, e vocês constatarão que esse é o caso. Mas lá é combatido. Deus estabelecerá um paraíso depois desse Éden de Satanás tiver sido destruído. Virá um dia da vingança, e chegaremos brevemente a isso, pois está no versículo 9 escrito: porque Deus não nos destinou para o juízo da ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma palavra muito maravilhosa. Nós sabemos que chegará o dia que arderá como uma fornalha. A ira de Deus virá sobre a humanidade. O trono da graça se tornará em trono de juízo. Já no 7º selo, vocês podem ler diretamente Apocalipse 8, versículo 1. Lá, aos 7 anjos foram dados 7 taças de incenso. Foi carvão do altar derramado e também lançado na terra. E isso foi praticamente a introdução dos juízos que virão sobre essa terra. Mas há um grande número de passagens bíblicas que falam sobre o juízo da ira. Juízo será no final. Esse é o juízo final diante do trono branco. Mas o acerto de contas com as nações, com as pessoas incrédulas, o juízo da ira, no qual as taças da ira são derramadas, de acordo com Apocalipse 16, isso é algo completamente diferente. Esse é o dia do Senhor. Isso acontece depois do arrebatamento. Nós podemos ler isso em algumas passagens. Eu repito novamente o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para o juízo da ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Apocalipse 16. Apocalipse, capítulo 16, muito brevemente, vocês podem continuar a ler em casa. Apocalipse 16, versículo 1. Então ouvi uma grande voz vinda do céu clamando aos 7 anjos: ide e derramai as 7 taças da ira divina sobre a terra. Então, vocês podem ler capítulo 8, como acabei de dizer, lá, justamente no 7º selo, aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, abertura do 7º selo, versículo 2 está: e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo que subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as nações dos santos. Depois, do anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou, o brasas de fogo do altar, e lançou sobre a terra. E houve
trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Até mesmo o tocar das trombetas só pode acontecer depois da abertura do 7º selo. Aqui nós discernimos, eu gostaria de dizer isso bem claramente, entre abertura e cumprimento, que significa realização. Há uma diferença entre o processo descrito em um selo e o tempo em que esse processo se torna realidade, e entre a abertura dos selos. Isso é claro, irmãos e irmãs? Nós estamos aqui como uma classe aqui hoje. Eu não tenho habilidades de ensinar, mas o Espírito de Deus ensina até o dia de hoje. Um exemplo. O irmão Branham diz, os primeiros 4 selos caminham em paralelo às 7 eras da igreja. Isso é verdade? Eras da congregação, assim ele diz. Os primeiros 4 selos vão em paralelo às 7 sessões das eras da congregação. O 5º selo diz respeito aos judeus que já foram ao lar, os judeus foram assassinados, e bem como aqueles que ainda estão sendo convertidos e que ainda serão assassinados. Também isso está claro. Bem, vejam, em março de 63, o Senhor abriu os selos. Mas o primeiro selo, o primeiro cavaleiro que começou sua marcha triunfal, esse enganador que tinha um arco, mas não tinha flecha, começou sua marcha já no início do cristianismo, e assim prosseguiu, através das sessões das 7 eras da congregação, e na última, as 3 primeiras cores são misturadas, isso dá a última cor, uma mistura, e a coisa toda é a morte, e o inferno forma a comitiva. Portanto, vemos claramente que a abertura de um selo não é sinônimo do seu cumprimento. A realização pode já estar ainda 1000 anos, pode estar 1000 anos atrás, 20 anos na frente, ou 1000 anos na frente. Eu estou colocando isso aqui para que nós saibamos que a abertura dos selos não significa diretamente o seu cumprimento. Foi ou pode ser. Mas simplesmente, como acabamos de dizer, nos 4 selos, simplesmente é feita uma revisão, uma visão retrospectiva sobre a operação e a atuação do anticristo e tudo aquilo que ele planejou e executou. No quarto, essa era sedutora, na qual nada mais é claro preto e nada mais é claramente branco e nada mais é claramente vermelho, tudo é misturado, ninguém mais sabe o que é o que, e esse é o tempo no qual vivemos agora. Uma mistura dos 3 primeiros, no último, ou seja, no quarto, mas o quarto é apenas o último para a congregação, não como um todo. Pois o 5º, como já disse, vocês podem ler vocês mesmos, em Apocalipse 6, de 9 a 11, lá ao 5º selo, e se refere 100% aos judeus. Também, isso é uma coisa maravilhosa, que aqui é falado das almas sob o altar que foram assassinadas por causa da palavra de Deus e do testemunho. Aqui não está Jesus. Aqui está não por causa do testemunho de Jesus, somente por causa da palavra e do testemunho que possuíam. Mais tarde, quando os outros vierem, ainda as coisas serão diferentes. Então, já terão reconhecido Jesus. Mas agora não podemos entrar nesse assunto. Para mim, tratou simplesmente que possamos discernir, exatamente como na profecia, irmãos e irmãs. Exatamente como na profecia.
Deus pode dar uma promessa, Ele pode fazer uma profecia, e no meio disso, como no caso de Isaías, pode haver 810 anos até que se cumpra o que Deus disse por meio de sua boca. Ou com Malaquias, cerca de 400 anos antes de acontecer o que foi dito por sua boca. Voltando ao derramamento das taças da ira, nós também podemos ler da carta de Romanos, capítulo 1, para que possamos ver o contexto também da proclamação de Paulo. Romanos, capítulo 1, aqui está no versículo 18, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, ou na mentira, dependendo da tradução. Esse é exatamente o caso. A verdade não vem à luz. Ela é suprimida pela injustiça, por meio de falsas interpretações, explicações. De forma injusta, ela é suprimida. E sobre todas as pessoas que impedem a verdade, ou que a verdade chegue à luz, que impediram, sobre eles vem a ira de Deus. Porque para Deus se trata da verdade. Pela verdade vem clareza. E Satanás, ele quer misturar tudo, ele quer obscurecer tudo. E ele cuida para que fiquem na injustiça as pessoas, e que justamente a verdade, de forma injusta, seja ocultada das pessoas. E sobre tudo isso virá então a ira de Deus. Mas antes dessa entrada da ira, assim lemos em 1 Tessalonicenses 5, nós que cremos seremos levados. Por quê? Porque nós não suprimimos a verdade em injustiça, mas porque Deus nos concedeu graça para amarmos a verdade, para reconhecermos a verdade, e a verdade nos libertou. E também por isso nós somos gratos. Há uma palavra no 2º capítulo de Tessalonicenses 2, que diz, 2 Tessalonicenses, porque não abraçaram o amor da verdade, Deus lhes enviou fortes ilusões ou enganos. Se a verdade vier pelo nosso caminho, por favor, vamos aceitá-la. A verdade não primeiro precisa ser testada. A verdade divina é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é purificada 7 vezes. A palavra de Deus é sempre verdadeira. Em Romanos 2 está novamente uma palavra sobre a ira que virá sobre as pessoas, a saber, versículos 7 e 8, já na verdade versículo 5, mas segundo a sua dureza de coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Portanto, há um dia da ira. No versículo 8 está, mas ira e cólera para aqueles que são obstinados e que não obedecem à verdade, mas servem à injustiça. Sim, é a teimosia, a obstinação das pessoas, dureza, que as impedem de se curvar, que se impedem de se arrepender. Elas atravessam a parede com a cabeça. O que elas veem e creem é certo, poderia vir quem quer que seja, também poderia ressuscitar alguém dos mortos, e eles não creriam. Em 1 Tessalonicenses, no 1º capítulo, versículo 10, nós lemos algumas quarta-feiras atrás, aqui está escrito, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, e esperardes dos céus a seu Filho,
a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso nós precisamos, de uma vez por todas, absorver dentro de nós. A salvação vem antes da ira vindoura. Não pode ser de outra forma. Deus não nos pode julgar duas vezes. Ele não pode colocar o castigo que teria caído sobre nós no Cordeiro de Deus e nos castigar mais uma vez. Isso não é possível. Nossa punição caiu sobre ele para que nós tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos curados. Em Apocalipse, capítulo 6, há algumas palavras interessantes ainda, nos versículos 16 e 17. Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17. Aqui está escrito: e diziam, ou clamavam aos montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira, da sua ira. E quem poderá subsistir? E vamos perceber que aqui se trata do sexto selo. Vocês compreenderam? Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12, trata o sexto selo. E o sexto selo só poderá vir depois da congregação ter sido arrebatada. Também isso é muito claro. A sequência é simplesmente maravilhosa. O quinto selo está no meio, porque diz respeito àqueles que já foram assassinados e àqueles que ainda serão acrescentados, mas mesmo em termos cronológicos, tudo está muito bem ordenado. Em Apocalipse, capítulo 14, lá está novamente algumas palavras que tratam esse tema. Apocalipse 14, versículos 10 e 19. Apocalipse 14, versículos 10 e 19. Aqui está escrito: e também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E quem são essas pessoas? Vocês percebem exatamente em que contexto isso está. No versículo 6 nós lemos: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Aqui, portanto, se trata do eternamente válido Evangelho. E o mesmo Evangelho que Pedro e Paulo pregaram. Quando irmão Branham esteve atrás do véu do templo, e lhe foi dito: você será julgado diante daqueles a quem tu pregaste, será julgado por aqueles a quem pregaste. Ele perguntou: Paulo também tem que suportar o julgamento? E ele disse: sim, também ele será julgado. Aqui trata-se do eternamente válido Evangelho, que será proclamado a todos os povos, idiomas e nações. Então, a última rodada, a última puxada. E então me chama novamente a atenção, como o irmão Branham falou da terceira puxada. Desculpe-me, nós não lidamos as coisas aqui com tanta frequência ou tanto, porque nós esperamos que tome forma, que aconteça. Então nós temos suficiente para agradecer a Deus, sem ter que imaginar como tudo vai acontecer um a um. Mas lá o irmão Branham diz, no mesmo parágrafo,
A última puxada será para os totalmente perdidos e será para a noiva. E então, no momento, parece que estejamos sentados entre duas cadeiras, não é o caso? Será simplesmente a última mensagem, a última decisão. E quem toma lá a sua decisão, já a tomou para sempre. Quem não crer, então não crerá para todo sempre, estará perdido. E quem crê e aceitar, está salvo para a eternidade e pertence à noiva, é chamado para fora. Lá ninguém mais terá tempo para pensar e vou para casa pensar sobre o caso, sobre o assunto. Sob a pregação da palavra, as coisas acontecerão. Lá serão decisões divinas serão tomadas, decisões finais. Voltaremos ainda a esse tempo, quando o tempo chegar mais perto. Então o segundo anjo que seguia o primeiro disse: caiu a grande Babilônia, que deu a beber a todas as nações do vinho rutilante da sua prostituição. Então veio o terceiro: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, ele também beberá do vinho da ira de Deus, que é feito sem mistura, no cálice da sua ira. Quantos hoje pertencem às congregações que todos entram nesse sistema babilônico e eles cantam: grande Deus, nós te louvamos. Senhor, nós louvamos a tua força. E não se importam nada por aquilo que o grande Deus falou. Nada mesmo. O Senhor, já naquela época, havia dito: eles me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos enfatizar isso mais uma vez. Qualquer pessoa que não concorde com a palavra de Deus, que não tenha uma concordância interior a cada palavra de Deus, com esse não está certo. Com esse não pode estar certo. E não é feito se está certo onde alavancas são movidas, é criada uma atmosfera artificial. E estar certo está onde está certo. E isto é onde a revelação divina pode jorrar. Então o irmão Branham falou sobre o vinho e do óleo. Vocês conhecem o livro do Apocalipse e os selos individualmente e o que está escrito neles. Não danifiqueis o vinho nem o azeite, o óleo. O que foi o vinho? Esse foi o domínio divino, o estado de espírito que surge por meio da revelação do Espírito. Um estado de espírito divino, um louvor divino, que é evocado nos crentes pela revelação divina da palavra. Vocês todos conhecem? Vocês todos leram os selos. Talvez saibam ainda melhor do que está escrito lá, como eu que traduzi, revisei e li mais uma vez. Mas nós somos gratos a Deus por todos esses pensamentos. Somente desejamos que, de fato, também se torne lentamente, seguramente, revelado que a revelação divina do Espírito, na qual a palavra de Deus se tornou tão clara para nós, sim, foi de fato transfigurada e mostrada em todos os seus contextos. Que a atmosfera deveria haver como resultado em todos nós. Que gratidão, que louvor, que adoração deveria lá subir ao trono de Deus. Mais uma vez, uma palavra de atmosfera de Apocalipse 15, aqui deveria ser o versículo 1 e o versículo 7. Apocalipse 15, versículo 1 e 7. Vi no céu ainda outro sinal grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus.
Portanto, aqui vemos novamente esses 7 anjos com as 7 últimas pragas, por meio das quais a ira de Deus chega ao fim aqui na terra. No versículo 7 está, então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. Sim, que vive eternamente, cheias da ira do Deus. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E então, aqui, as 7 taças da ira são mostradas individualmente, seus efeitos, e então as coisas chegam à sua conclusão, e tudo vai até o Armagedon, onde podemos ler muito bem a partir do versículo 12 e a partir do versículo 10, de fato, já em diante. Mas esse, de fato, não foi o nosso tema. Nós queríamos apenas escrever isso brevemente com o dia do Senhor ou com a ira. Todas essas coisas não estão destinadas à congregação noiva. Antes que algo disso aconteça, nós teremos sido levados dessa terra. Como está escrito aqui, porque Deus não nos destinou para o juízo da ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos ou estejamos acordados, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Não ouvimos isso na palavra de introdução? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque recebemos a vida eterna. Esses somente foram antes de nós, mas eles vivem. Eles vivem. E então, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Estaremos unidos a Ele. Portanto, preparai-vos espiritualmente. Eu estava pensando para ir adiante. Isso também seria bom, mas aqui está. Portanto, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como, na verdade, o fazeis. Amados, também isso é muito importante, porque se percebemos que um irmão, uma irmã, está em um ponto baixo, tem que passar por provações, vamos encontrar as palavras certas para dizer no tempo certo algo, para que as feridas sejam curadas, novas pontes sejam construídas, para que Deus possa nos usar para servir uns aos outros. Julgar, podemos cada um, mas vamos servir. E quando admoestamos uns aos outros, vamos fazer isso no amor, no tom em que nós gostaríamos de ser exortados e admoestados por outra pessoa. E vamos dizer a outro somente aquilo que nós gostaríamos que outro dissesse nós com a alegria de outra pessoa. Está certo? Se aplicarmos certos padrões, está até no Sermão da Montanha. O que quiserdes que os homens vos façam, façai primeiro a eles. Então a coisa volta para nós. Nós devemos sempre saber que isso então voltará para nós. Portanto, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, ou um ao outro, como também o fazeis. Sim, como isso deve acontecer? Como podemos edificar uns aos outros? Usarei agora 2 exemplos muito especiais de 1 Coríntios 14. Lá Paulo diz, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, o que profetiza, ele edifica a congregação. Agora deveríamos nos edificar uns aos outros, deveríamos edificar uns aos outros. Como isso acontece?
no mesmo Espírito, ou seja, no Espírito Santo, que guia nossas palavras e pensamentos para dizer a coisa certa, a coisa desejada por Deus, no momento certo e com o tom certo. Então haverá edificação. Talvez ainda essa parte, o tempo está passando. Ora, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, ou são conselheiros, e que os tenhais em grande estima e amor por causa das suas obras. Tende paz entre vós. Também isso é muito importante. Por favor, não esqueçam do contexto. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, fala do retorno do Senhor, da ressurreição dos que dormiram em Cristo, da transformação daqueles que estarão vivos naquele tempo do arrebatamento para encontrar o Senhor nos ares, e depois do dia do Senhor que virá, da ira e assim por diante. Aqui nos é dito como devemos nos comportar nesse tempo e nós vivemos nesse tempo. Mas nós vos pedimos, amados irmãos, que reconheçais o decreto àqueles que fazem o trabalho entre vós. Estou falando isso bem, falo isso bem abertamente diante de vocês e diante do Senhor, diante de vocês. Eu tenho profunda gratidão e estima pelo irmão Hus e por meus irmãos, pelo irmão Schmidt, pelo irmão Gaidach, por todos os irmãos que nesse lugar aqui proclamam a palavra do Senhor, que trabalharam sua vida inteira, que não precisaram do dinheiro de ninguém, que não foram um fardo, um peso para ninguém, não precisaram de apoio e que realizaram seu ministério e serviram como líderes. Mas agora eu chego a um ponto que me parece muito importante, porque está escrito na palavra de Deus, tem que ser importante, é verdade ou não é? Se não estivesse na palavra de Deus, então não seria importante. E os vossos superintendentes e conselheiros de almas que estão no Senhor, quem de nós já precisou de um conselheiro em todos esses anos? Quem? Quem já precisou? Quem já teve necessidade? Todas as mãos permanecem nos bolsos. Quem as tem? Quem usou já alguma vez? Quem utilizou? Quantas vezes já ouvimos coisas? Quantas vezes nossa alma sofreu? Quantas vezes poderíamos ter dito a palavra certa se tivéssemos a convicção de que seria recebida e aceita como uma palavra de Deus? Eu vou contar como é. Por exemplo, se duas pessoas discordam e há um homem de Deus que não toma partido, ele pode falar de justiça perante Deus e perante os homens. E teria ajudado, e todas as contendas, todos os desentendimentos, tudo seria removido e Deus poderia seguir em frente conosco. Está aqui então, e os tenhais em grande estima e amor por causa de seus trabalhos. Deus abençoe, meus irmãos. Nós gostaríamos de pedir ao Senhor que Ele nos conceda isso, de vos ter especialmente em grande estima e amor. Suportem se as pessoas apertem de forma especial as mãos, elas pensam, elas vêm e fazem isso de coração. Não é sempre necessário que aqui, com os que estão presentes, que mencionemos os irmãos com nome aqui na oração. Isso pode ser feito em casa, não é certo, irmão Russo? É sempre um pouco estranho para nós. Vocês podem fazer se vocês são guiados para isso, mas melhor é se nós sabemos que vocês estão nos apoiando totalmente, que vocês se lembram de nós no seu quartinho e do ministério em oração, mas sintam-se à vontade para fazer como quer que seja que tenham sido guiados pelo Espírito de Deus. Adiante está. Então, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os desordeiros
consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejai longânimos ou com paciência para com todos. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal. Sim, como podemos atentar para isso? Se sequer sabemos de alguma coisa e se só chegamos a saber quando o dano não pode mais ser reparado, eu quero dizer como podemos prestar atenção a isso. Se todos nós que ouvimos a palavra de Deus levarmos a sério, nos colocarmos debaixo dela e dissermos: Senhor, eu tenho isso e aquilo em mente, mas eu não estou certo se estaria certo. Eu conversarei com alguns irmãos ou com os irmãos lá e certificarei se aquilo que eu estou planejando está plenamente correto perante o Senhor. Nós poderíamos poupar a nós mesmos e a outros de muitas aflições se mantermos a ordem bíblica e soubéssemos que Deus também colocou irmãos que têm a congregação em seu coração. Tende cuidado para que ninguém retribui a outrem mal por mal. Em outro lugar está: não retribuam desonra com desonra ou acusação com acusação. Com frequência, com que frequência isso ainda acontece? Então, não ficamos surpresos quando o Espírito de Deus não pode se manifestar, quando a unção não desce sobre nós. O que o irmão Branham disse: se tivermos a natureza do cordeiro, então a pomba desce e permanece. Mas se tivermos a natureza de lobo, então ela não vem e ela também não permanece. Portanto, a natureza divina é necessária para isso. Tenham o cuidado de que ninguém retribui a outro mal com mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingai o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Aleluia! Louvado seja o Deus vivo. Ele mesmo, o Deus da paz. Não você, não eu, mas Ele mesmo, o Deus da paz, vos santifique de uma vez por todas. Uma congregação que está sob o sangue do Cordeiro, que vivenciou a reconciliação e o perdão. Uma congregação ao qual foi apresentada a palavra da verdade e, portanto, foi santificada na verdade pelo Espírito, ou é santificada na verdade pelo Espírito, como crente que se tornou crente, se submete à palavra, Deus pode realizar a santificação. Em seguida está: amados irmãos, orai por nós. Cumprimentai todos os irmãos com um beijo santo. Tende cuidado para que essa carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, a carta foi dada também para nós para leitura, e eu desejo que viesse para leitura também, para ser lido novamente, comigo, contigo, com todos nós, para leitura repetida, sob oração, combinada com o pedido: Senhor, deixa cada palavra que está escrita aqui
se tornar realidade por mim. Eu quero me colocar diante de cada palavra, quero me curvar diante de cada palavra, quero aceitar cada palavra como verdadeira. E vocês verão que Deus também poderá nos abençoar como irmãos servidores ainda mais. O que nós vimos na última quarta-feira, como podeis desprezar o seu irmão? O desprezo é uma das piores coisas. Nosso Senhor foi desprezado, está escrito, e foi evitado pelos homens. Um homem de dores. As pessoas saíram do seu caminho. Eu creio que um pouco de desprezo também já vivenciamos, mas isso é uma parte daquilo que temos que enfrentar e lidar. Mas uma coisa está certa: se nós, como aqueles que ouvem a palavra de Deus e perdemos nosso respeito por, assim como o Branham disse, eu repito e cito o irmão Branham aqui, e da memória, eu repito como posso, ele disse: se uma congregação perde o respeito por seu pastor, em alemão, sim, pastor de ovelhas, então tal congregação já acabou. Cada um fala o que quer e o que deseja. Eu sou lembrado de uma palavra que Deus disse no Antigo Testamento. Vocês creem que é verdade? Muito bem. Então vou ler para vocês. Deveria estar em Levítico 3, a partir do versículo 17, são as coisas descritas individualmente. Deveria ser capítulo 21. Capítulo 21 de Levíticos. Aqui nos é dito o que devemos fazer com aqueles que distribuem o pão, o alimento de Deus. Êxodo 21, a partir do versículo 6. Santos serão para seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, que são o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Em seguida, está, não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para Deus. Portanto, o santificarás, ou considerais santos, porque oferece o pão do vosso Deus. Santo te será, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Estou lendo certo? Pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Também essas são palavras de Deus. Vocês devem considerar santo, pois ele oferece o alimento do vosso Deus. E o alimento do vosso Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é santa. E por meio dessa palavra também nós somos santificados juntamente. Eu não creio que possamos pregar a palavra de Deus sem sermos santificados por essa palavra. Isso é impossível. A palavra de Deus sempre tem razão. Portanto, vamos honrar nossos irmãos. Assim como nós ouvimos, queremos orar por eles, queremos prezá-los e respeitá-los. E Deus nos abençoará da riqueza da sua graça. Amém. O tempo passa, as horas passam, e ninguém pode segurá-las. Também os seus anos passam. A noite se aproxima. Ihn
cruz do Gólgota brilha na escuridão. O Senhor espera com paciência, que te ama infinitamente. Ele perdoa toda a tua culpa por sua morte. A noite está próxima, mas brilha a luz na escura noite. A cruz do Gólgota brilha na escura noite. O sofrimento do teu pecado Jesus conhece já. Ele deu o seu sangue por isso. Ó, creia nele, no Filho de Deus, e tudo ficará bem. A salvação está próxima. O que trouxe salvação a todo mundo, a cruz do Gólgota. A cruz do Gólgota.